Eu sou a Carolina Delboni, eu sou autora do livro Desafios da Adolescência na Contemporaneidade. Eu tenho como primeira formação o jornalismo e depois eu tenho como segunda formação a pedagogia, onde eu me especializei na adolescência e nos conteúdos da contemporaneidade, da atualidade da adolescência. O livro fala exatamente sobre isso, ele traz esses contextos e esses temas. E é isso. A gente vai responder, na verdade, vou responder agora algumas perguntas que chegaram de pais e mães que têm filhos na idade da adolescência e espero conseguir clarear um pouco das dúvidas de vocês. Olá, eu sou a Ellen Santos, mãe de 3 filhos, o Felipe com 17, o Matheus com 25 e a Evelyn com 11 anos. E a minha pergunta como que a gente lida com os pré-adolescentes de hoje? Oi, Ellen. Vamos lá. Você tem 3 filhos em idades diferentes, mas idades muito próximas. E o mais importante, né? Você quer saber como é que você lida com os pré-adolescentes hoje em dia? Interagindo com o conteúdo, interagindo com as coisas que eles trazem, tanto para dentro de casa quanto o que fica fora de casa, ou seja, nos lugares onde eles frequentam, seja a escola, seja a praça, seja a rua, a casa dos amigos. O que que eu estou querendo dizer? É, a gente adulto tem o costume de não valorizar o que o adolescente traz, tanto de conhecimento quanto de gosto. Então a gente critica as músicas que eles usam, escutam, a gente critica os programas que eles assistem, a gente critica o que eles ficam assistindo na internet. Tudo isso, todas essas críticas, né, de vez em quando eles estão lá escutando uma música ou vendo um vídeo no TikTok e a gente fala, nossa, mas tá rindo do quê? Que coisa besta, por exemplo. Toda vez que a gente faz um comentário desse, o que que acontece? A gente afasta aquele adolescente do adulto, do responsável, da mãe, do pai, da avó, do responsável legal dele. Por quê? A gente começa a passar informação para esse adolescente de que tudo que ele traz do mundo dele, tudo que ele acha interessante do mundo dele, a gente não acha. A gente acha bobo, a gente acha fútil, a gente acha banal, a gente acha ruim, não é uma qualidade boa. Então ele começa a entender que ele não tem um espaço para dividir os gostos dele, para dividir o que ele pensa, o que ele acha dentro de casa. Isso é o maior problema, tanto para um pré-adolescente quanto para um adolescente, porque isso faz com que ele busque outras pessoas que consigam dialogar com ele fora de casa. E isso afasta, e isso daqui a pouco, mais para frente, onde questões como sexualidade começam a aparecer, a vontade de experimentar uma bebida alcoólica, por exemplo, a gente começa a ter dificuldades maiores, porque você perdeu o vínculo com o seu filho. Então, como que você lida com um pré-adolescente hoje em dia? Criando vínculo com as coisas que ele gosta, com as coisas que fazem parte do universo desse adolescente. A música, o filme, o que ele assiste na internet, o que ele ri do TikTok, o amigo que ele traz para dentro de casa. Às vezes a gente não gosta de um amigo ou outro, ou não gosta que ele está, sei lá, paquerando alguém ou namorando alguém, e você afasta. Então, como é que eu lido com esse pré-adolescente? De novo, se relacionando com as coisas e com os conteúdos que ele traz, de maneira genuína, de maneira afetuosa, verdadeira. Então, não adianta fingir que está escutando, não adianta fingir que está se interessando. É para se interessar de verdade. Olá, meu nome é Rosana, tenho 2 filhos. O mais velho tem 20, o mais novo tem 14 anos. E a minha dúvida é o seguinte: como cobrar deles sem perder a paciência? Porque a gente fala com educação e muitas vezes acaba não funcionando. E só funciona quando eu pego e grito e perdo minha paciência. Isso me incomoda bastante. Oi, Rosana. Eu escutei a sua pergunta e fiquei pensando muito numa maneira bem delicada de te responder. A gente mãe, quando é mãe, a gente perde muita paciência com o adolescente, principalmente quando a gente trabalha e a gente chega tarde em casa e a gente pediu 300 mil coisas para aquele filho e ele não fez, ele não ajudou, ele não colaborou. Você usou uma palavra na sua pergunta que ela é chave, você falou cobrança. E cobrança é uma palavra que não funciona para a gente dialogar e negociar com um adolescente. Cobrança funciona para uma criança. A criança a gente diz, eu quero que você faça isso, ela vai lá e faz. Porque ela tem no adulto, ela tem no pai, na mãe ou no responsável
legal a autoridade maior dela, da vida dela. O adolescente não. O adolescente ele já entendeu, ele primeiro começa a ganhar autonomia, né? Então ele começa a entender que ele também é autônomo das coisas dele e que ele pode decidir, né? O adolescente tem uma grande diferença que ele começa a criar o senso crítico dele. E isso faz com que ele comece a escolher e decidir o que ele quer e o que ele não quer. Inclusive, quando a gente pede para fazer alguma coisa. Então, a primeira dica que eu te dou é assim, não use e nem pense na palavra cobrança, né? Isso só afasta o adolescente de você, porque é como se você peitasse ele e falasse assim, eu quero que você faça. Ele vai falar, eu não vou fazer. Porque ele sabe que, de alguma forma, ele já é responsável por ele mesmo, numa medida. Ele não é 100% responsável. Mas isso faz com que ele não obedeça uma cobrança. O que você tem que tentar fazer, que é difícil? Como é difícil numa criança, por exemplo, quando a gente vai... Vou fazer um paralelo para você entender. A criança pede, 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 pede. E muitas vezes os pais cedem, porque é mais fácil ceder do que bancar o não. O que acontece no adolescente? Qual é essa via? Então, em vez de cobrar, o que vai dar mais trabalho, mas é mais eficiente? É fazer esse adolescente entender a responsabilidade dele sobre aquela ação, sobre aquele pedido que você está fazendo. Então, em vez de dizer para ele que, por exemplo, ele tem que lavar a louça, porque ele tem que, porque é obrigação dele dentro de casa lavar a louça. Você tem que pensar como é que você vai achar e reunir argumentos para fazer com que o seu filho entenda que é importante aprender a lavar a própria louça. Então, ele tem que entender a responsabilidade daquela ação e não a cobrança daquela ação. E ele tem que entender também qual é o papel dele dentro dessa casa, dentro dessa família. Né? Então, assim, não sei quantas pessoas moram na sua casa e nem que pessoas são essas. Mas, normalmente, cada um tem uma função, cada um ocupa um espaço. E ele tem que entender também que quando a gente mora num coletivo, seja ele a nossa família, ou seja ele um coletivo de amigos, e até mais para frente, quando ele for para trabalhar, quando ele estiver com um coletivo dentro de uma empresa, por exemplo, de um ambiente de trabalho, e na escola, ele tem que entender que tem coisas que a gente faz, mesmo que a gente não gosta, mas a gente faz em prol de um coletivo, né? Então, isso é importante, isso é a coisa mais importante para o adolescente entender. E daí, uma terceira dica que eu te dou, um terceiro conselho que eu te dou, é você escolher quais são as ações ou quais são esses teus pedidos que você não abre mão na educação dele e que você acha realmente importante ele saber e aprender a responsabilidade. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você passar uma lista de coisas para ele e querer que ele faça tudo. Quase que a gente tem que escolher qual é a briga. No adolescente, com um adolescente, a gente tem que escolher com o que a gente vai brigar. Se a gente quiser brigar com tudo, a gente vai perder. Isso é fato. Então, você vai escolher. Eu consigo suportar, por exemplo, o quarto dele bagunçado, a cama dele bagunçada? Talvez eu consiga. Se ele deixar a sala bagunçada, eu não suporto, mas o quarto dele eu suporto. Então você vai esquecer o quarto dele. Você vai tentar mostrar para ele e responsabilizá-lo da importância de manter um ambiente que é coletivo da casa, organizado, limpo e arrumado. O quarto dele, se quiser virar um chiqueiro, vai virar um chiqueiro. Ele vai ter que lidar com aquela bagunça. Então, essa é a minha última dica para você, assim, de você escolher quais são as brigas, né? As brigas entre aspas, porque não é um confronto, mas escolher quais são esses lugares onde você não vai abrir mão e vai fazer ele entender essa responsabilidade. Olá, meu nome é Gustavo, sou professor de Ciências e Biologia do Ensino Fundamental 2 e Médio, e a minha pergunta seria a seguinte: muitos alunos têm uma reação muito violenta quando ouvem um não. Chegam até a agredir o professor, os pais. Eu queria saber qual é o motivo desse nervosismo que esses adolescentes têm hoje em dia. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Muito bom que você é professor. Eu acho que você tem uma experiência e uma vivência muito grande aí com os adolescentes, com os jovens, que talvez amplie um pouco essa forma de lidar e a forma de se relacionar com eles. Tua pergunta acho que traz dois aspectos que eu vou levantar eles aqui que são interessantes para eu tentar te responder. O primeiro deles, eu acho que é assim, essa geração de adolescentes que você lida no dia a dia na escola é uma geração de adolescentes que foram crianças
receberam muita permissividade dos pais. O que isso significa? Eles são filhos de pais que disseram muito mais sim para os seus próprios filhos do que não. São pais que passaram a ter um acesso financeiro e econômico maior do que os pais deles e quiseram prover coisas para os filhos que muitas vezes eles não tiveram. São crianças que cresceram escutando pouco não e recebendo muito sim, né? Isso faz com que elas cresçam com uma dificuldade maior de receber o não. E quando chega na adolescência, isso se multiplica, triplica, quadriplica. Por quê? Porque o adolescente ele tem uma naturalidade em confrontar. Isso faz parte da adolescência, né? Uma das características da adolescência é o confronto, é o embate, é o não. Eu não vou fazer o que você está pedindo, porque eu penso diferente. Eu não vou fazer isso, porque eu não concordo. Né? Então, assim, a gente junta duas características, né? Esse adolescente que veio de uma educação e de uma criação que, na sua grande maioria, foi permissiva. Isso independe da condição social, né? A gente tem tanto de classes sociais mais baixas e principalmente classe média, o grosso está na classe média, de dar tudo que aquela criança quis, dar o brinquedo, fazer o que ela pede, deixar ela brincar, dormir até a hora que ela quisesse. Então, essa criança cresceu com esse monte de sim, ou seja, ela cresceu com poucos limites, ela cresceu com pouco contorno. E a hora que ele chega na adolescência, a característica do adolescente é chutar esse contorno, é chutar esse limite. Ele quer romper com tudo isso, né? Então, a gente tem que entender que, primeiro, um pouco desse não, desse confronto toda hora, que muitas vezes é agressivo, tem uma característica que é do adolescente. E daí, de novo, se a gente resolve peitar um adolescente, a gente perde. Então, a gente tem que achar outras formas de dialogar com ele. Tem uma outra característica que eu acho que se soma, na verdade, um outro fato que se soma a essa característica desse adolescente, que é a pandemia. A gente está falando de adolescentes que estão na sala de aula agora, que passaram 2 anos em isolamento social. Então, se pega, por exemplo, um adolescente que começou, um pré-adolescente, vamos supor, que começou a pandemia, o isolamento, com 12 anos, terminou com 14. Ele perdeu uma fase importante. Primeiro, ele perdeu a chance de virar da pré-adolescência para a adolescência junto com o grupo social dele. E daí, se eu pegar, vamos supor, um adolescente que começou a pandemia com 14 e saiu da pandemia com 16, eu estou falando também de outro adolescente completamente diferente. Eu estou falando de um adolescente que começou ali no comecinho da adolescência e terminou a pandemia, um adolescente que já despertou, por exemplo, a sexualidade dele, que com 14 não despertou ainda, muitas vezes não despertou ainda. Então, assim, são 2 anos que mexe muito com o adolescente. E o que isso quer dizer? Normalmente, o adolescente, quando está no ambiente social dele, significa escola, casa, rua, clube, shopping, cinema. Quando ele está com um grupo, o próprio grupo dá o limite para ele. O próprio grupo ensina para o adolescente, eles trocam, não de maneira consciente, obviamente, mas a troca que existe entre eles é a troca que vai conseguir dar limite para esse adolescente, vai dar contorno para o adolescente. E vai fazer com que ele entenda e comece a compreender o não, o efeito do não quando ele diz para o outro. O que significa? O que acontece com o outro quando eu digo não? O que acontece com o outro quando eu digo não de maneira agressiva? Né? E isso são nas relações sociais que o adolescente aprende. Eles perderam isso. Eles tiveram 2 anos onde eles tiveram que obrigatoriamente se relacionar com os pais dentro de casa. Quando o que o adolescente precisa é romper a barreira da casa, é romper o limite da família e se relacionar fora de casa, no contexto social. Porque ali ele aprende se ele vai ser aceito, se ele não vai ser aceito, se a maneira como ele se coloca no mundo é uma maneira compreendida, é uma maneira aceita. Então é isso, assim, tem um adolescente que cresceu com pouco não, tem um adolescente que ficou muito tempo dentro de casa e perdeu a sua capacidade, perdeu o seu aprendizado das relações sociais, e está aí de volta na escola com os limites, e ele não sabe lidar.
Então, tem essa compreensão da característica do adolescente e essa compreensão do momento social que eles viveram. E daí, talvez, assim, jogos coletivos é uma forma muito boa de trabalhar esse não e essa agressividade do não. Rodas de conversa, leitura. A literatura, eu acho que é uma ferramenta riquíssima para a gente trabalhar questões de conflitos sociais. Eu diria para vocês talvez essas três alternativas, né? Literatura como ferramenta de conflito social, as rodas de conversa e jogos. Jogo é essencial. Eles gostam e você é obrigado a respeitar a regra, a respeitar limite, a respeitar o outro, a respeitar quem ganha e a respeitar quem perde. Então, é isso. Olá, sou Marcos Heróis, casado, pai de 2 filhos, Lucas, 15 anos, Murilo, 11 anos. A minha pergunta é o seguinte: como que nós podemos construir um diálogo com os filhos com essa velocidade da internet e das redes sociais? Quando nós, pais, conversa com eles, vai perguntar alguma coisa, construir um diálogo, e a primeira resposta que eles têm é a falta de tempo e, sobretudo, tudo já sabe. Tudo já sabe. Então a reflexão, e sendo bem direto, é isso. Oi Marcos, tudo bem? Olha só, tem uma regrinha que é preciosa e super importante para a gente lidar com o adolescente, que é não brigar e não confrontar com aquilo que eles trazem, aquilo que para eles é um prazer, aquilo que para eles é bacana. O que eu tô querendo dizer? Internet, o acesso às redes e o tempo que eles ficam lá com o aparelhinho na mão é algo que é muito parte dessa geração. E por mais que a gente se incomode, por mais que a gente sabe que existe um uso excessivo, que o tempo é além da conta, que não é saudável, que priva de uma série de outras coisas, se a gente bater de frente, se a gente ter a internet ou ter as redes sociais como uma inimiga da relação filhos e pais, a gente vai sair perdendo e a gente não vai conseguir acessar esse adolescente e nem acessar, fazer com que ele entenda ou compreenda aquilo que a gente gostaria, né? Então, minha primeira dica para você é assim: não brigue com a internet, não brigue com o tempo que ele passa nas redes sociais. Esquece. Esquece em que sentido? Esse não vai ser, não é por essa porta que você vai entrar, você vai entrar por outra porta. Existem várias outras portas. Por exemplo, oferecer outros conteúdos, além daquele que se apresenta nas redes sociais, além daqueles que se apresenta na internet para o seu filho ou a sua filha. O que eu estou querendo dizer? Às vezes eles chegam com um assunto, ou com algo que viu, ou algo que leu, ou algo que assistiu no TikTok, por exemplo, e você fala: puxa, mas não queria que ele tivesse acesso a isso, ou não concordo com essa visão, não concordo com essa opinião, enfim. Traga outras ferramentas para o seu filho poder também se munir de conteúdo. Pode ser um filme, pode ser uma letra de uma música, pode ser um texto, pode ser uma matéria numa revista, pode ser uma matéria no jornal, pode ser o depoimento de uma outra pessoa. Enfim, o que eu estou querendo dizer é assim: primeira coisa, não brigue com a internet, não brigue com as redes sociais, não brigue com esse tempo que ele passa com o aparelho na mão. É uma batalha perdida. Então, o que você vai fazer? Você vai se munir de outros recursos, de outras vias, de outras formas para acessar e para poder dizer para o seu filho algo que você não está conseguindo dizer. Então, não é aquele pai que vai dizer, porque o pai ele vai confrontar. É o especialista, não sei das quantas, é a médica, não sei das quantas, é o jornalista, não sei da onde, é o cantor de rap que ele gosta, pela letra da música que ele também escuta. Então é isso, assim, a gente tem que achar formas de dialogar e pessoas que possam dizer coisas que talvez não seja melhor ou não seja uma boa sair da boca de um pai ou de uma mãe, porque assim a gente sabe que eles vão bater de frente. Então é isso, espero que eu tenha colaborado com a sua pergunta. Obrigada às pessoas que estiveram aqui, que trouxeram as suas perguntas e as suas dúvidas. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha clareado um pouco esse momento que é conturbado mesmo, mas eu costumo dizer que
A adolescência não é chata, né? Acho que a gente tem que se livrar um pouco desse tabu que envolve a adolescência para a gente conseguir, de maneira realmente genuína e afetuosa, se relacionar com o nosso adolescente. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Acho que se vocês tiverem mais dúvidas ou mais questões, o livro esclarece bastante. É um livro que fala muito da relação do adolescente dentro de casa, com a escola, com a educação e com as preocupações da vida cotidiana, da vida moderna, da vida atual, né? Então, a sexualidade, as bebidas, até, né, a depressão, a ansiedade, sintomas de saúde mental, que a gente acabou lidando muito agora na pandemia. Então, compre o livro. Ele está à venda em todas as livrarias e os e-commerce do Brasil. É super fácil de achar. Você der um Google pelo título, você vai achar rapidinho. E é isso. Espero que a gente consiga ter uma adolescência em casa mais harmoniosa para todo mundo. Até mais.